Piscianos, eu desejo que vocês estejam bem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo a este canal. Eu me chamo Larissa. Neste vídeo nós teremos para vocês uma mensagem intuitiva e atemporal para qualquer posicionamento que você considere importante no seu mapa que tenha o signo de Peixes ou Casa 12. É uma mensagem para o coletivo, ela não vai falar com todos, então eu já peço por favor o seu discernimento e a sua sabedoria para escutá-la. Bom, essa semana eu vou começar pedindo... Vou fazer um questionamento, para o oráculo sobre qual sentimento, qual emoção, qual questão específica da sua vida, para essas pessoas que estão conectadas com esse vídeo, que seria importante você revisitar ou olhar para uma perspectiva diferente para o seu progresso espiritual e aí até mesmo para o seu processo de autoconhecimento. Então, essa semana nós temos esse questionamento inicial e depois a gente vai ver uma outra mensagem com o tarô. Então é isso, eu te desejo uma boa leitura. Se você deseja continuar contribuindo com este canal, pode ficar à vontade, com a sua contribuição, podendo curtir, compartilhar, enfim. É isso, vamos lá. Vamos iniciar então. São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com todas as hierarquias, peço por favor que abram esta via do discernimento, da clareza, da expansão e da conscientização espiritual, sempre em prol da luz e da verdade. E que assim seja. Por favor, o que nós temos para esses piscianos essa semana? O que essas pessoas elas precisam olhar com uma perspectiva diferente, significar de uma forma diferente? O que seria importante essas pessoas olharem aí? Por favor, Peixes, Casa 12. Peixes. Peixes. Virou aqui. Ação. Opa, atitude, ação. Ação. Bom, ação, se a gente pensa em ação, a gente fala também do seu oposto complementar, que é Virgem, porque Virgem é um planeta não, é um signo terreno, então é o signo que também fala de atitude, de firmeza. Por quê? Peixes, principalmente aí se você tem lua em peixes, tá? Peixes é um signo muito fantasioso. Não tô falando que vocês não são práticos, mas geralmente, numa ampla perspectiva, a praticidade ela vem quando vocês buscam ela no seu oposto complementar, que aqui inclusive nós temos 15, nós temos a casa 6, que é Virgem. Então, assim como foi falado em Libra sobre olhar para o seu oposto complementar, aqui em Peixes também eu vejo esse convite para você olhar como que você vem agindo na sua vida. Seja se você vem agindo ou se você vem sendo mais passivo. Se você vem agindo de fato. E essa ação, ela está atrelada à praticidade. Ela está atrelada à rotina, à estabilidade, à meticulosidade. A você trazer para a sua rotina até mesmo um aspecto mais de praticidade e também rotineiro e metódico. Porque isso pode ser um grande desafio para peixes, tá? Isso pode ser um grande desafio, principalmente se você tem lua em peixes. O aspecto da rotina, porque é um signo mutável, Por isso precisa buscar em Virgem essa praticidade. Então aqui é um convite para você olhar para sua vida, Peixes. O que você, aqui inclusive, o que você precisa trazer mais inclusive de rotina e de ação e de praticidade. Aqui inclusive são pessoas que têm um divino feminino mais predominante do que a energia feminina sua, para muitos aqui que estão conectados, ela é maior do que a sua energia masculina. O seu lado yin, a sua energia yin, ela é mais predominante. Então aqui, por isso é importante você buscar, trazer à tona, inclusive, o equilíbrio do seu masculino, Ficamos aqui com a carta da realização no fundo do deck, inclusive para que você busque e você consiga buscar as suas realizações na sua vida prática, Porque Peixes é um signo muito intuitivo, é um signo, inclusive, muito lunar, Tem a sua regência de lua. O segundo decanato é regido pela lua, O terceiro, aqui eu sinto que essa mensagem é mais para piscianos do segundo decanato, porque o terceiro decanato é regido por Marte, então tem esse aspecto de, para você que é do terceiro decanato, a perspectiva é diferente.
Para você que tá com o seu divino masculino mais predominante e você, de alguma forma, está sentindo falta do equilíbrio do seu feminino, do seu lado mais intuitivo, mais receptivo, mais acolhedor, aí é importante você buscar esse aspecto. Agora, para piscianos do segundo decanato, que tem regência de lua, aqui tem um desequilíbrio nas polaridades masculina e feminina. Por isso é importante você olhar para uma perspectiva de ação na vida. Porque aqui o seu lado idealizador, às vezes ele pode tomar mais conta de você, né? Mais fantasioso, mais idealizador. Eu me esqueci aqui qual que é a regência do primeiro decanato. Me esqueci. Não sei se é Netuno, mas enfim, você pode adequar isso para sua vida, né? Mas aí o convite inicial é esse, peixes. Agora vamos ver aqui uma mensagem para vocês com o tarô. Qual a mensagem para peixes, por favor? A consciência. Opa. Aqui nós temos uma rainha de copas, a receptividade com o 3 de copas. De fato, aqui são pessoas que têm uma energia feminina muito mais predominante. Aqui a gente tem muito forte a predominância da cor azul, que fala muito para mim sobre emoções. Para além, obviamente, de falar do chakra laríngeo, né, sobre expressar. Mas aqui, olha que significativo, né? Essa carta, ela fala sobre rasgar o véu da inocência, você poder trazer a consciência à tona. Da inocência, não, da ilusão, né? Rasgar o véu da ilusão. E aqui nós temos a energia do carro. O que você precisa agir? Porque o carro fala de ação. O que você precisa agir na sua vida, peixes? Que consciência que você precisa ter, inclusive, sobre as suas emoções, que talvez esteja sendo difícil de você ter. E que talvez você esteja protelando. Mas aqui a gente fala de alguma atitude, de alguma ação que mexe muito com as suas emoções, inclusive. E isso está atrelado às suas conexões interpessoais. Essa questão específica da sua vida. Talvez aqui alguns questionamentos para você levar, como que você vem se doando para o outro, como que você vem doando as suas emoções, né? Como que você vem se entregando para o outro ou para os outros. Aceito, não, muitas cartas. Vamos lá, peixes. Queria cair mesmo. O julgamento. Muita cor azul, né? Muita cor azul. E principalmente o que você vem guardando demais e tendo dificuldade para verbalizar. E aqui a gente fala sobre questões muito íntimas das suas emoções. Mas com a carta do julgamento, alguma questão específica, ela vem à tona para você revisitar na sua vida e inclusive que mexe com as suas emoções e que está atrelado a alguma questão que você vem sendo mais passivo e que precisa de atitude. Ou experienciar. Um 3 de pausa aqui. Aqui essa mensagem, ela é para piscianos. Aqui eu sinto que essa mensagem é para piscianos que tenha uma regência de lua muito predominante. Se você não é segundo decanato, você tem lua em signo de água. E o que acontece? Aqui eu vou trazer algumas mensagens, principalmente para que essa mensagem eu vou trazer algumas características, principalmente para que essa mensagem, mas você pode adequar isso na sua vida. Aqui eu me comunico com piscianos que têm uma energia feminina muito predominante, que tem grandes questões assim de se doar muito pro outro e muita dificuldade de impor limites nas suas relações interpessoais,
sabe? De inclusive de expressar o não, de expressar agora não posso, daqui você não pode passar, porque aqui fala sobre os meus limites. Enfim, para outras questões também sobre a dificuldade, até mesmo que talvez você esteja enfrentando no momento, de tomar alguma atitude na sua vida que está atrelada a você experienciar questões diferentes, que fala também sobre você de alguma forma sair de alguma zona de conforto que você esteja, mas que você sabe que esse conforto ele tá desconfortável. Então, essa mensagem aqui a gente fala sobre alguma questão que vem à tona para você olhar, que de algum modo vai mexer nessas estruturas que requerem de você uma ação na vida. Vamos ver aqui um complemento com o oráculo de Delfos. A esperança. Aqui, alguma questão específica que fala sobre o seu próprio agir na vida, que talvez você esteja nutrindo a esperança na mudança do externo. Mas aqui, para quem é essa mensagem, aqui a gente fala sobre a sua atitude, sobre a sua consciência, sobre a sua própria reflexão. Por exemplo, eu vou trazer um exemplo aqui. Você está dentro, talvez, de um relacionamento, de uma amizade, e você sempre se decepciona com essa amizade. E você fica nutrindo a esperança de que essa pessoa precisa mudar para com você. Mas será mesmo que isso sempre vai estar atrelado a essa pessoa? Porque pode ser que essa pessoa ela não mude. Então, é aquela questão, quando você percebe que o outro não vai mudar e essas características e essas questões e esses comportamentos e atitudes ferem você, então, de quem você sente que precisa ser a mudança? Para que então você possa experienciar algo diferente na sua vida, ou seja, mudar o que até então vem te trazendo sofrimento. A responsabilidade com a receptividade fala sobre um processo de você se responsabilizar pelo tanto que você vem se doando demais para o outro, mas em desfalque para com as suas próprias emoções. Quando você leva tudo de si para o outro, eu gosto de dar o exemplo do copo d'água, sabe? Tem uma analogia que a gente faz do copo d'água, tem aquele copinho de água americano, né? E vamos colocar ele cheio d'água. Ele cheio d'água fala sobre você repleto das suas emoções. Se você esvazia esse copo e doa tudo para o outro, o que vai sobrar para você? Nenhuma gota, praticamente. E como que você repõe esse copo? Como que você repõe as suas emoções para que você possa também se nutrir? E isso fala sobre a sua própria responsabilidade para com as suas emoções, para com aquilo que você entrega para o outro. Porque, de alguma forma, a gente também precisa receber, não é só doar, né? A gente também precisa receber. O bem-estar material, com a inquietude, peixes, a vaidade. Essa questão específica hoje na sua vida, que de alguma forma está sendo convidado para que você olhe por uma perspectiva diferente num aspecto de ação, do que você precisa tomar de atitude hoje para mudar alguma questão específica que está te trazendo alguma insatisfação emocional, um dos fatos pelos quais você talvez ainda não tenha agido na sua vida é porque de alguma forma isso mexe na sua estabilidade, mas querendo ou não, isso te traz um aspecto de inquietude. E também, esse aspecto de você se encontrar passivo, ele tá atrelado à própria vaidade, sabe? Ao próprio ego. É como se, de alguma forma, você nutrisse um pensamento que, de algum modo, seria importante você experienciar algo diferente na sua vida. Ou seja, esse experienciar, ele tá atrelado
a você abandonar algum padrão, alguma emoção, alguma atitude, alguma consciência, algum comportamento que já é muito costumeiro para você, mas que te deixa desconfortável, e experienciar algo novo vai te colocar numa perspectiva de vida diferente, mas ainda assim, esse algo novo, ele mexe com a sua vaidade. Mexe com o seu ego. Porque de alguma forma, algo que já está cômodo vai precisar se tornar desconfortável. Esse desconforto, ele será maior. Ele vai te colocar em uma posição mais desconfortável do que talvez se encontra dentro desse algo que já é muito costumeiro. E isso mexe com o ego, isso mexe com a vaidade. Então, dentro dessa perspectiva também nós falamos sobre aprendizados que estão atrelados ao próprio ego. Numa outra perspectiva, a gente fala sobre esse aspecto de você se doar, sabe? Por exemplo, aqui nós temos uma outra perspectiva também que pode ser levada em conta. Por exemplo, esse aspecto da amizade que eu mencionei. E você talvez sempre atrair essas questões para sua vida. Porém, quando a gente fala sobre você, a possibilidade, a oportunidade de você agir na sua vida e tomar alguma atitude para experienciar uma situação diferente, em que talvez não te proporcionaria esses desconfortos que são proporcionados nessas relações que você se encontra, isso mexe também na sua vaidade, porque talvez essa situação seja diferente de tudo que você até então atraiu para sua vida. Querendo ou não, aqui a gente tem um aspecto egóico muito grande nessa mesa, que precisa ser verificado, né? E aqui, por que a gente usa inclusive a palavra precisa? Porque é preciso para o seu processo de evolução espiritual. Agora, se aqui muitos já tiveram a oportunidade de olhar para isso, mas vem protelando, aqui com a energia do julgamento, é um momento em que, inclusive, a espiritualidade coloca essa situação para você olhar. Porque a gente tem muitas oportunidades. Eu sempre falo que, assim, eu acredito que a vida, ela vai dando pra gente várias oportunidades da gente mudar. E ela dá, né? A vida vai dando oportunidades pra gente mudar, pra gente olhar pra uma perspectiva diferente, pra gente ter uma consciência diferente sobre algumas questões, mas algumas específicas que a gente vem sendo muito duros e talvez muito enrijecidos e até mesmo querendo sempre deixar para depois. Nesse sempre deixar para depois, quando chega a carta do julgamento, é o momento em que a espiritualidade coloca: chegou a hora. O julgamento, ele fala: chegou a hora, chegou o momento. Como se talvez, assim, várias oportunidades lhe foram dadas, mas você preferiu não olhar. Então, com a carta do julgamento, agora é o momento de você olhar. E geralmente, com a carta do julgamento, se torna um pouco mais desafiador do que talvez as oportunidades que a gente foi tendo ao longo do caminho, sabe? E isso a gente pode... 4 de copas, que fala de uma insatisfação, de uma apatia, de um tédio. É aquele momento que você sabe que você precisa colocar o seu carro para andar, o seu carro para movimentar, uma atitude na vida, mas ainda existe esse sentimento de apatia, de descontentamento. Aqui com o 4 de copas, ó, com o experienciar, né? Você percebe aqui, esse menino, ele tá ofertando essa taça para esse homem e essa taça é o quê? É o experienciar de algo diferente. E esse homem, ele tá olhando para essas 3 taças que ele já tá acostumado, talvez, na vida. Essas 4 taças, todas elas são diferentes uma da outra. Talvez essas 3 que ele tá olhando, por mais que elas sejam diferentes, ela tem algum padrão específico, ela tem algo em comum. Talvez pode ser a bebida, né? Por exemplo, são 3 taças diferentes, mas talvez todas elas foram preenchidas de água. E aí chega essa pessoa com uma taça que também é diferente, mas é preenchida, por exemplo, de uma Coca-Cola, mas ele não quer porque ele já está acostumado a beber água. Por mais que sejam taças diferentes, ele já se acomodou com essa água na vida dele. E aí quando vem uma Fanta numa taça diferente, principalmente se ele nunca provou de Fanta, né? Gente, que analogia, mas vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Eu tô falando aqui, essa taça é
É algo que a vida te oferece para fazer diferente de tudo que você já fez. E isso te tira do conforto, de alguma forma. Ai, ai. Mas enfim, foi a analogia que eu consegui trazer para compreensão de que muitas vezes a vida ela vai colocando situações diferentes para a gente experienciar. E aqui para muitos pode estar atrelado também à sua vida profissional, tá? Mas numa ampla perspectiva é algo que mexe com as emoções. Mas que precisa ser arriscado. O cavaleiro de paus é aquele que vai, que age, né? Que toma atitude. Mas para isso, eu ia falar uma palavra, mas não é isso. Para isso, para essa ação, primeiro é preciso se conscientizar do que até então vem sendo repetido constantemente. Seja de comportamento, de atitude, ou até mesmo de falta de atitude, né? E para cada um, essa mensagem ela vai ressoar de uma forma diferente, né? A estrela, que fala sobre a sua proteção espiritual, inclusive, te ajudando nesse processo aqui com o julgamento, inclusive a sua espiritualidade na mesa, né, os seus protetores espirituais, te ajudando para esse processo de despertar sobre esses padrões na sua vida. Um 8 de paus com o 6 de paus. Aqui tem algo que é... Como que eu vou passar essa mensagem? Por exemplo, aqui tem uma perspectiva assim. Esse aspecto da vaidade que nós temos aqui com o 6 de paus, e isso está atrelado a alguma mudança ou alguma perspectiva diferente. É como se... Quando você assume uma atitude diferente para sua vida, quando você tem uma ação diferente na sua vida, por exemplo, seja sair, vamos levar isso para sua vida profissional. Por exemplo, você está em um serviço que não te valoriza e de alguma forma não te reconhece. Você sabe que talvez você sair disso vai romper com um padrão de você sempre se colocar em situações que não te valorizam. Aqui é um exemplo, tá? Mas talvez sair desse serviço vai precisar te levar para outro local que talvez você julgue que talvez ganhe menos, mas por mais que você ganhe menos que nesse que você esteja, ou você de alguma forma retroceda na sua vida, é como se um aspecto de você retroceder na vida mexe com o orgulho e com a vaidade. Essa mensagem é bem complexa, né? Eu não sei se eu tô conseguindo transmitir o que tá me vindo aqui. A partir do momento que você faz uma mudança na vida, é como se essa mudança que te tira de algo confortável também fizesse você, entre aspas, retroceder em algo. Mas esse retroceder é algo egóico. Não que de fato você esteja retrocedendo, é porque talvez você enxergue isso como um retrocesso porque mexe no orgulho e na vaidade, mas não necessariamente. Muito pelo contrário, esse retroceder, né, ele vai te colocar em uma situação muito diferente de mais crescimento ainda, e até mesmo pode te colocar inclusive no seu propósito. Mas aqui isso vai ser, para cada um isso vai ser diferente, né? Então é importante você levar isso para sua consciência. Mas aqui com a energia do julgamento, é como se tivesse chegado a hora de você olhar para isso. Seja isso o que for na sua vida, tá? Para cada um isso vai ser diferente mesmo. Mas nesse aspecto, é como se a partir do momento que você dá um passo para trás e que talvez o seu ego julga como retroceder, muito pelo contrário. É como se esse passo para trás, ele te levasse a 10 passos para frente, porque inclusive te traz mais estabilidade na vida. E mais reconhecimento e mais valor. E mais um sentimento de valorização, de contentamento e preenchimento emocional. Ao passo que você retrocede
Um passo, você avança 10. E isso vale para sua vida afetiva, para sua vida profissional, para sua consciência, para as atitudes que você não vem tomando na vida. E para cada um isso vai ser diferente. Então, para a gente finalizar essa mensagem, hoje o convite é para você refletir sobre as atitudes que talvez você não vem tomando. Mas isso muito atrelado a padrões muito repetitivos que você vem atraindo para si. É buscar em virgem essa tomada de atitude. Bom, peixes, eu desejo que de alguma forma essa mensagem tenha te ajudado. Um grande abraço.